Repercutir com vocês aqui, torcedores e torcedoras do Fortaleza, sobre a entrevista do Vojvoda. Ainda, Josa, ainda. É porque passou aí, já tem um tempo aí, né? E continua sendo espetacular a resposta que o Vojvoda deu ali na coletiva, né? Aquela coletiva para dar uma preparada legal aí na temporada, né? Pra temporada começar muito bem, né? Então foi de fato aí uma bela entrevista do Vojvoda, ele toca em pontos aí importantíssimos, né? E de cara, a gente pode falar que esse cara é ídolo do Fortaleza, né? Você pode questionar o trabalho dele, pode falar que o trabalho dele, em alguns momentos, enfim, né? Peca por conservadorismo, e eu concordo com quem possa ter e apresentar essa narrativa. Um ou outro pode falar, tá se brasileirando, um ou outro, sobretudo chamar José Novara, pode estar se brasileirando, tal. Indo muito para aquela questão lá do jogo da velocidade e tudo mais. Verdade, muito verdade isso daí também. Mas é diferente o cara, né? Ele é diferente e eu presumo que ele ainda possa se mostrar, continuar a se mostrar diferente como treinador. Porque muito do sucesso do Fortaleza aí de 2021 para cá foi em virtude do Vojvoda e da sua capacidade de pensar o jogo, né? Sinceramente, acho que sim. Tem estado um tanto quanto conservador em alguns aspectos. Acho que tem priorizado uma forma muito única, né, de jogar, que é o jogo do contragolpe. E um dos problemas que a gente tem aqui no futebol brasileiro é que quando uma mesma proposta, ela sempre é imposta e os adversários encontram um entendimento mais aprofundado de como ela se processa, nesses momentos, fica difícil, né, para que essa proposta se mantenha competitiva e vencedora. Bom, a gente tem um caso, por exemplo, do técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, que vive um pouco essa questão aí, né? Só que o Abel, ele costuma processar pequenas modificações muito importantes quando isso ocorre. E também o Abel, circunstancialmente, ele teve jogadores ali para interpretar muito bem a maneira como ele quer que a equipe se comporte dentro de campo. Então, as suas ideias são muito bem interpretadas por jogadores que conseguem, né, gerar essa interpretação e materializar as ideias do técnico dentro de campo. Ora, o Palmeiras corre um risco sempre muito menor de perder esses jogadores em virtude até da sua condição, né, como clube de futebol. Fortaleza não. Fortaleza sempre vai correr o risco de perder algum desses jogadores, como, né, quem acabou de sair, né, que a gente sabe que foi para um outro clube do futebol nordestino e, a despeito de desejar sorte lá para o clube que o contratou, né, e até para o jogador sempre, a gente tem que desejar felicidade, gente, aos, né, todos, tal. Apesar disso, não quero ficar falando o nome dele aqui não, né, não quero não. Passado chega, né? Então temos que olhar para frente e até parar de falar o nome de quem gosta de praticar essas trairagens da vida aí, né? Mas o fato é que o Fortaleza é uma equipe que tende a perder aqueles jogadores que se destacam ao final da temporada. Então, isso coloca um problema para o técnico do Fortaleza, por certo, que ele precisa, até em virtude disso, buscar soluções ali, e acho que isso passa muito pelo esquema. Eu acho que agora ele tem o Luquinhas, que é um jogador que trabalha muito naquela faixa central, mas sempre ocupando mais, chegando muito mais forte naquele setor ali, bem próximo da área. Um jogador que às vezes se desloca um pouco mais em diagonal, tal, aquela coisa toda, mas é um jogador de velocidade que pode eventualmente ser colocado naquele setor ali, né? Agora, eu acho que o Luquinhas é um jogador que na minha opinião, ele chega neste momento. Isso é muito importante, tá, gente? É muito importante que eu vou falar aqui agora, talvez muitos discordem. Mas eu acho que, assim, uma grande sacada do Vojvoda neste momento, é entender o Caleb como o titular daquela posição. Caleb centralizado. Ô José, aí você tem ali o Pikachu, né, que é titular no setor direito, o Moisés, que é titular no setor esquerdo. E o Luquinhas vai pra onde, José? O Luquinhas vai jogar de volante? Não. Luquinhas, banco. Sem nenhum problema. Pode ser banco. Porque, veja, como o Luquinhas está chegando agora, a tendência é nós pensarmos o jogador como titular. E aí, veja, eu presumo que lá na cabeça do Vojvoda é o Luquinhas ou o Caleb. Aí, gente, não dá para tirar o Caleb, né? Não pode, né? Não dá para tirar o Caleb. Você pode ganhar um jogador no Luquinhas você ganha um jogador, você perde um outro jogador, né? No Caleb, né? Pode perder, porque o jogador demorou muito para ser bancado no Fortaleza.
E quando ele efetivamente foi bancado, e vamos combinar, neste caso aí, desculpa, tá, Voivoda? Mas não foi nem em virtude do que queria o professor, né? Foi em virtude das circunstâncias, né? Que acabaram escalando ali o Caleb, e aí o Caleb acabou se escalando definitivamente, e hoje é um jogador, é uma realidade, terminou a temporada como um dos melhores, né? Então eu acho que o Caleb tem que ser titular dessa equipe, o Luquinhas ali como um reserva para entrar em todas as partidas, um 12º titular, no caso, ou 13º, né? Um dos 14 titulares, porque o próprio Thiago Galhardo é hoje um 12º titular, digamos assim, no Fortaleza. Então o Galhardo às vezes ele não se incomoda tanto também em virtude de que ele sempre entra nas partidas, né? Então quando você tem um outro jogador também, que você o concebe como um titular, embora ele não entre jogando sempre, então fica tudo muito bem. Então o Luquinhas pode ser este jogador, mais um desses jogadores titulares no banco, porque para mim, neste momento, gente, serviços muito bem prestados precisam ser elogiados e precisam ser prestigiados. O Caleb merece o prestígio e o carinho neste momento da comissão técnica do Lion, tá? E aí, a formação da equipe, ela vai ter o Zé Wellison, evidentemente, detonando no meio de campo, como terminou a temporada detonando. Grande Zé Wellison, baita custo-benefício, hein? Esse jogador realmente, ele me encanta muito e me emociona até, né? Em virtude de ser aquele jogador que consegue tirar muito mais do que aquilo que se espera dele, né? Isso é muito interessante. O que me irrita no futebol é aquele jogador que não entrega, né? Um pouco além daquilo que se espera dele, né, Machuca? Né, Marinho? Né? O Zé Wellison é um jogador que me encanta profundamente, porque ele tá sempre entregando muito mais do que aquilo que se espera dele. Sem contar dignidade, sem contar... É diferente. O Zé Wellison é um cara, assim, por quem eu tenho muito respeito e admiração, né? Um profissional daqueles que eu gosto demais. Acho que o futebol precisa muito mais de Zé Wellison do que de alguns aí que, por uns dólares a mais, né? Vende a alma, né? Deixa eu ir embora aqui e tal, porque... O que me importa pra mim é dinheiro, 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 dinheiro. E o Voivoda deu uma resposta em relação a isso, né? Ele falou sim que dinheiro é importante pra ele, mas ele não coloca em nenhum momento o dinheiro como o mais importante da vida, né? Ele falou isso na entrevista também, com outras palavras, mas falou essas coisas aí. Bom, o Lion vai ter agora uma defesa ali que pelo setor direito nós teremos ali o Tinga, provavelmente, né? A defesa ali com o Emmanuel Brits, né? Ou Barratinga, né? Depende de um dos dois ali vai pra lateral. Né? E o Zagraço, que chegou aí, o Cardona, né? E o Pacheco, né? Renovou grande Pacheco, né? Foi um também que terminou muito bem a temporada. Jogador inteligente, hein? Muito inteligente o Bruno Pacheco. Muito boa contratação. Muito legal que ele tenha ficado. Muito legal mesmo. Então, fechou essa primeira linha. Ô, gente, essa linha aí é de qualidade, hein? Essa linha aí tá ficando muito boa, né? E tem o goleiro Santos, né? Que para muitos vai ser o grande goleiro da história do Fortaleza. Eu ainda quero esperar um pouco mais. Não estou aqui falando que o jogador vai ser um jogador ruim, nada tal. Eu apenas sempre fico atento à personalidade de jogadores. E acho que o Santos, nesse sentido, tá devendo um pouquinho. Mas esperemos que ele consiga, sim, no Fortaleza, ser o grande goleiro do Lion. E seja, sim, né, na prática, o maior goleiro da história do Fortaleza. Esperemos que isso aconteça. Estou realmente, sim, de verdade, na torcida para que isso aconteça. Agora, pelo menos em teoria, estamos falando de uma defesa que começou muito bem, né? Com um goleiraço, com a primeira linha ali que tem muita qualidade, né? E aí, na volância, nós temos agora o Zé Wellison, e aí tem um problema, porque não tem o outro jogador, né? Neste momento não tem o outro jogador. Se de fato lá eu conseguir o Lucas Ezequiel Piovi, show de bola, hein? Resolveu o problema. Piovi resolve o problema. O Sacha esse jogador, Josa não é. Pedro Augusto não é. O Piovi é este jogador. Então se chegar o Piovi, aí ó, show de bola, hein? Aí tá muito bacana, aí fechou. Porque aí você tem o meio de campo aí, se completa com esses dois de fora, né? Pikachu e o Moisés, e lá na frente o Lucero, né? Que esperamos que tenha a grande temporada, porque pelo que ele joga, ainda não entregou a grande temporada para Fortaleza. Esperemos que seja agora, né? Muito legal. Então a gente tem aí um elenco bom. Acho que a grande sacada do Voivoda, portanto, é bancar neste momento o Caleb como titular e entregando para o Luquinha a percepção de que ele é também um titular, mas um titular que vai fazer parte, pelo menos inicialmente, do banco de reservas. Acho que isso vai ser muito interessante. Palavras do Voivoda, do professor, vamos falar aqui, ó, abrindo um parênteses para o grande Juan Pablo Voivoda. Abrindo aspas, na verdade, né? Não vou pela cabeça das pessoas. Ele tá respondendo aqui, falava, por que você não vai para outro lugar, outro clube e tal, então, aquela coisa toda, essa besteira toda que o tempo inteiro persegue o Voivoda desde que ele chegou e começou a fazer sucesso no Fortaleza. Não vou pela cabeça das pessoas, a carreira é minha, eu decido onde trabalhar, show de bola, é isso aí, né?
Estou bem no Fortaleza, né? E as pessoas não aceitam. Tá aqui, não aceitam. Como assim bem no Fortaleza? As pessoas não aceitam, né? Esse tipo de coisa, né? Não é por comodidade que eu fico. Não é por comodidade que eu fico. Fortaleza tem pressão também, e tem, né? Recebo muitas críticas quando perdemos, recebe mesmo. Deixa, inclusive, que vos fala, né? Não necessariamente quando perde, mas quando erra, né? E eu critico mesmo. O prof sabe que aqui é para construir, né? Se ele, por acaso, lembra de mim, de quando ele esteve no Teixeira de Córdoba, das críticas que eu fazia ali, que chegaram ali à comissão técnica do Teixeira, ele sabe perfeitamente que eu sou um cara que tenta construir com a minha crítica, né? E ele sabe também do carinho que eu sempre tive por ele. Mas vou criticá-lo sempre quando for necessário, sempre dessa linha de tentar melhorar a reflexão sobre o andamento do trabalho, e não ao contrário, né? Estou morando numa cidade que eu gosto, né? Também é difícil pro mundo engolir, né? Fortaleza pô, gente, pô, é Fortaleza, meu irmão, pô, pelo amor de Deus, né? Por que eu vou para outra cidade? Né? Respondam, por que ele vai para outra cidade? Você tá feliz, tá muito bem na cidade onde ele mora, né? Por que ele vai para outra cidade? Fala aí, por dinheiro, né? Pode ser, mas eu tenho direito de decidir onde quero morar, onde quero trabalhar e com quem quero trabalhar. Aspas fechadas aí para o prof. Juan Pablo Voivoda, né? Espetacular, né? O mundo não aceita essas coisas. E o Abel pode, né? O Abel pode receber propósito um monte de coisa aí e tal. Lá dos times lá do mundo árabe e tal, o Abel Ferreira do Palmeiras. E aí, aí ele fica no Palmeiras, ele fala, Palmeiras, um clube tal, o Abel, né, tal, priorizando a carreira, não sei o quê, querendo fazer isso no Palmeiras. Agora o Fortaleza não, né? No Fortaleza é porque o cara é acomodado, porque na verdade o mundo não aceita o projeto no Fortaleza, esse é o ponto. O mundo não quer que o Fortaleza faça parte da sala de estar do futebol brasileiro, não querem. E vão ter que engolir, meu irmão, porque até agora é o que o Fortaleza está conseguindo fazer, gostem as pessoas ou não. Vamos abrir de novo aspas para o professor, vamos lá? Alguns podem falar isso, né? Que eu não quero desafio em outro clube, mas não é o que vejo quando encontro torcedores de outros times no aeroporto, tá? Eu tenho um projeto, tenho meus desafios. O Fortaleza é um clube grande e ainda não conseguiu o topo. Olha que interessante, olha que isso aí matou a pau, meu irmão. Olha só que interessante. O Fortaleza é um clube grande que ainda não chegou no topo e ele quer fazer parte desse projeto aí. Eita! O mundo não quer ouvir isso. O mundão por aí não quer. O mundão tem ranço, tem raiva, tem ódio. Não quer saber. Não quer saber. O mundão pensa assim, o mundão das elites aqui, né? Pensa assim, né? Tudo que está abaixo, tudo que não é elite, na verdade, traz de volta a reflexão sobre o processo de libertação dos escravos aqui no Brasil, que foi tardio, vergonha, lá no Haiti, ó, bem antes e tal, mas enfim, foi tardio o nosso processo, e quando ele aconteceu, né, os proprietários receberam muito bem, tá? O Estado pagou uma fortuna para eles, não tiveram prejuízo nenhum. Além disso, o próprio Estado brasileiro se deu conta de trazer trabalhadores, né, para cá, para o Brasil, né, importou trabalhadores lá da Europa, que foram trabalhar como assalariados nas fazendas, sobretudo nas fazendas, mas também em outros locais aqui da nossa economia, né. O trabalho que era executado pelo agricultor, né, italiano também poderia ser executado pelo ex-escravos, né? Mas aí, meu irmão, por ódio, por raiva, por vingança, por ranço, sabe? Não vou entregar esse trabalho para um ex-escravo. Só vou entregar para um europeu, né? Era vingança, era ódio, era raiva. Mas não era só isso, porque com tudo isso você... Pô, eu ganhei, né? Então tudo bem, então eu vou contratar. Qual é o problema de eu contratar o cara aqui? Vamos ser objetivo. Não é isso. A questão era o olhar de superioridade, sabe? Era o olhar, sabe, de quem achava que as pessoas que eram escravizadas não era gente, entende? Não merecia o mínimo respeito. Tanto é que o Estado praticamente não fez nada para essa grande população, né? Absolutamente nada, né? Libertação dos escravos, né, dona princesa? Ficou com a fama, né? Mas vamos falar a verdade aqui, a senhora também, né? Então o que acontece? Os nossos irmãos afrodescendentes, muitos deles saíam do campo, né, rumo à cidade, né, tomando conta das estradas, porque não tinham onde trabalhar. Muitos voltavam para suas fazendas querendo trabalhar por um prato de comida, né, porque estão morrendo de fome. Nem isso acontecia. Tá? E muitos deles que chegaram às cidades naquele momento lá, eram espaços em que a parte citadina era onde acontecia tudo, né? E aí as imediações, né? Assim, tinha grandes espaços assim desocupados, né? Então veja,
aquelas partes citadinas, você já tinha ali praticamente, aquela parte era toda ocupada pelas pessoas, de tal sorte que ou você morava no subúrbio dessas cidades, aí você demorava muito tempo para chegar no trabalho, ficava praticamente impraticável, ou então você ia ocupar nas cidades, por exemplo, que tinha morros e que ninguém queria morar ali, porque era perigoso, inclusive, você ia morar nos morros, daí muito, tá aí muito, gente, tá aí muito a origem das favelas nas grandes cidades aqui do Brasil, né? E nos lugares onde não tinha necessariamente morros, tinha aquelas partes lá que eram, sabe, que eram muito, enfim, era impraticável a moradia, né? Como, por exemplo, lugares muito úmidos, né? Enfim, acima, ou ali na proximidade ali de córregos, um negócio assim bem complicado. Era onde as pessoas iam morar. E aí, evidentemente, que tinha que construir as suas casas como podiam, né? Então, veja, o Estado não entregou nada para aqueles que trabalharam tanto por a economia desse país quando eram escravos, né? Não entregou nada, não entregou, assim, nenhum tipo de abono, nada, nenhuma indenização, nada. E soltou nas estradas, né, como se fosse gente. E até mesmo para execução do trabalho simples no campo, eu vou trazer estrangeiro a partir de agora. Gente, foi só crime o tempo inteiro cometido por essa elite, e essa elite continuou com ranço, até hoje já tem ranço. E para essa elite econômica vagabunda brasileira, ela acha que todo mundo que não é elite, né, ela tem uma percepção de que essas pessoas, de certa forma, têm que ser escravizadas. E com o tempo, esse tipo de visão das coisas começou a ser atrelado a tudo que, né, não somente as pessoas, mas também as situações. É uma visão também que eu atribuo a outras regiões do país, é uma visão que eu atribuo a clubes que são menores do país, é uma visão que eu atribuo, enfim, a tudo. Essa visão escravocrata, esse ranço, esse ódio. Ódio, gente. Esse povo tem ódio, tem ranço, né? E muito desses sentimentos estão presentes hoje nas elites do futebol. Sabe, um bando de gentalha, né, que faz parte dos grandes clubes aqui, do jornalismo também e tal, que não aguenta quando nada de impressionante saia, por exemplo, do Nordeste, do Norte, ou de qualquer outra região do país que não seja essa região aqui, onde estão as elites, né? Então veja, o povo não quer aceitar e não pode e não consegue engolir que Campina Grande é um dos grandes centros tecnológicos aqui das Américas. Eles não aceitam isso. E tampouco você se depara com reportagens que falam sobre esse assunto, né? Pouca gente tematiza esse tipo de assunto. As pessoas não querem aceitar e não querem mesmo que a melhor educação hoje pública está no Nordeste. E, mais uma vez, o Enem prova isso também, né? As pessoas não querem aceitar isso, elas não aceitam. O Fortaleza se insere dentro dessa realidade, um clube diferente do Nordeste, né, que não pode fazer parte da elite, né? Não pode, porque a elite está reservada para os, né, a galera aqui e tal do Sudeste, né? Então eles não querem aceitar. Como assim viver numa grande cidade? A grande cidade de São Paulo, essa cidade aqui onde eu moro, extremamente complicada, poluída, enorme, né? Onde as periferias são completamente abandonadas, né? Uma cidade sem nenhum sentido. São Paulo tem 1.521 km², gente. Não tem a menor lógica ser tão grande assim. As periferias estão completamente abandonadas. A violência em São Paulo é a maior do Brasil. Eu diria que para você talvez proporcionalmente também seja. Hoje, eu não tenho esse número, mas talvez seja. É uma cidade cheia de problemas. Pelo dinheiro que tem, deveria prestar. Deveria ser interessante. Só que nessa cidade que tem muito pobre, né? As elites também não fazem investimentos, porque se fizer investimentos aí para que a cidade seja uma cidade mais desenvolvida, os pobres da cidade também vão sofrer. Porque essa percepção rancorosa, né, nojenta, asquerosa das elites brasileiras que atrasam o desenvolvimento desse país, também se aplicam às próprias populações mais simples e pobres que moram aqui na cidade de São Paulo e também no estado de São Paulo, assim como também no Rio de Janeiro e outras grandes cidades aqui do Sudeste, né? Então é nisso que se insere na percepção desse bando de idiota, desse bando de vagabundo, né? Desse bando de racista, onde se insere, por exemplo, a questão do Fortaleza, que, assim, como assim um técnico fala que quer morar naquela cidade, que gosta de morar naquela cidade, como assim o técnico diz que quer ficar naquele clube, que tá feliz naquele clube, como assim? Eles não aceitam, gente. E não aceitam por quê? Porque tem essa visão aí que permeia as ações. De quem? Das grandes elites e daqueles bunda mole, né? Aquele pobre que acha que é alguma coisa, né? E que, na verdade, por não ter um pensamento próprio, por não ter uma própria ideologia, ele copia a ideologia das elites também, dentre outras coisas, porque ele acha que, de certa forma, que também é elite e claramente não é, né? Então, o professor tá coberto de razão, mandou muito bem, matou a pau, e ele falou, o Fortaleza é um time grande, e né? Que ainda não chegou no topo e vai chegar, e ele quer participar disso. Sensacional, fantástico. Adorei. Sensacional. Que o Fortaleza tem um 2024 com muito mais conquistas para fazer com que esse povo continue aqui, ó. Com o Fortaleza aqui na garganta. E tomara que engasguem, né? É isso, gente.
Show de bola, gostei muito da entrevista do professor, que o Fortaleza tem muito sucesso e o professor Voivoda também, que ele merece, porque ele é, de fato, esse sim, você pode chamar de ídolo, porque esse cara, ele é diferenciado, tá bom, gente? É isso.